Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7, Drona Parva. 13º dia de batalha. Abhimanyu Bada Parva. Capítulo 92. Arjuna entorpecido por uma lança. Recuperando os sentidos mata Rutayus e Ashiltayus, Myatayus e Dirgayus, todos os Mlechas. Sanjaya disse, após a queda de Surekshina e do heróico Rutayuda, ó monarca, teus guerreiros, cheios de ira, avançaram com velocidade imparta. Os Abhishayas, os Surasenas, os civis, os Vasates começaram, ó rei, a espalhar suas chuvas de flechas sobre Dhananjaya. O filho de Pandu então consumiu por meio de suas flechas 600 deles ao mesmo tempo. Nisso, aqueles guerreiros, apavorados, fugiram como animais menores de um tigre. Se reagrupando, eles mais uma vez cercaram Partha, que estava matando seus inimigos e subjugando eles em batalha. Dhananjaya então, com flechas disparadas do Gandiva, derrubou rapidamente as cabeças e braços dos combatentes que avançavam assim sobre ele. Nenhuma polegada do campo de batalha não estava coberta com cabeças derrubadas, e os bandos de corvos e urubus e gralhas que pairavam por cima do campo pareciam formar uma cobertura nebulosa. Vendo seus homens assim exterminados, Rutayus e Ashiltayus ambos se encheram de fúria. E eles continuaram a lutar vigorosamente com Dhananjaya. Dotados de grande poder, orgulhosos, heróicos, de linhagem nobre, e possuidores de força de braços, aqueles dois arqueiros, ó rei, desejosos de ganhar fama e desejosos, por teu filho, de executar a destruição de Arjuna, rapidamente derramaram sobre o último suas torrentes de flechas de uma vez a partir de sua direita e esquerda. Aqueles heróis furiosos, com 1000 flechas retas, cobriram Arjuna como duas massas de nuvens enchendo um lago. Então aquele principal dos guerreiros em carros, isto é, Rutayus, cheio de cólera, atingiu Dhananjaya com uma lança bem temperada. Aquele opressor de inimigos, Arjuna, então, profundamente perfurado por seu inimigo poderoso, desmaiou naquela batalha, espantando o queixava também por aquele ato. Enquanto isso, o poderoso guerreiro em carro Ashiltayus atingiu com força o filho de Pandu com uma lança de ponta afiada. Por aquela ação ele pareceu despejar um ácido sobre o ferimento do filho de grande alma de Pandu. Profundamente perfurado com isso, Partha se sustentou por agarrar o mastro de bandeira. Então um grito leonino foi dado por todas as tropas, ó monarca, na crença de que Dhananjaya estava privado de vida. E Krishna também estava oprimido pela angústia ao ver Partha sem sentidos. Então Keshava confortou Dhananjaya com palavras calmantes. Então aqueles principais dos guerreiros em carros, Rutayus e Ashiltayus, de mira exata, despejando suas chuvas de flechas em todos os lados, naquela batalha, fizeram Dhananjaya e Vasudeva da linhagem de Vrishni invisíveis com seu carro e rodas de carro e cuvaras, seus corcéis e mastro de bandeira e estandarte. E tudo isso parecia extraordinário. Enquanto isso, ó Bharata, Vibatsu lentamente recuperou seus sentidos, como alguém voltando da própria residência do rei dos mortos. Vendo seu carro com Keshava submerso com flechas e vendo também aqueles dois antagonistas dele ficando na sua frente como dois fogos ardentes, o poderoso guerreiro em carro Partha então chamou à existência a arma que recebeu o nome de Sakra. Daquela arma fluíram milhares de flechas retas. E aquelas flechas atingiram Rutayus e Ashiltayus, aqueles arqueiros poderosos. E as setas disparadas pelos últimos, rompidas por aquelas de Partha, percorreram o firmamento. E o filho de Pandu, frustrando rapidamente aquelas setas pela força das suas próprias setas, começou a se movimentar rapidamente sobre o campo, enfrentando poderosos guerreiros em carros. Enquanto isso Rutayus e Ashiltayus foram, pelas chuvas de flechas de Arjuna, privados de seus braços e cabeças. E eles caíram no chão, como um par de árvores altas, quebradas pelo vento. E a morte de Rutayus e de Ashiltayus criou surpresa igual àquela que os homens sentiriam à visão do oceano se tornando seco.
Então, matando 50 guerreiros em carros entre os seguidores daqueles dois príncipes, Partha procedeu contra o exército Bharata, matando muitos principais dos guerreiros. Vendo os Rutayus e Ashiltayus mortos, seus filhos, aqueles principais dos homens, Meatayus e Dirgayus, ó Bharata, ambos cheios de ira, avançaram contra o filho de Kunti, espalhando flechas de diversos tipos, e muito atormentados pela calamidade que tinha acontecido a seus pais. Arjuna, excitado com raiva, no momento despachou os dois para a residência de Yama, por meio de flechas retas. E aqueles touros entre os kshatriyas que estavam no exército Kuru eram incapazes de resistir a Partha, que agitava as tropas da Dhritarashtra como um elefante agitando as águas de um lago cheio de lotos. Então milhares de condutores de elefantes treinados entre os angas, ó monarca, cheios de fúria, cercaram o filho de Pandu com sua tropa de elefantes. Instigados por Duryodhana, muitos reis também do oeste e do sul, e muitos outros encabeçados pelo soberano dos Kalingas, também cercaram Arjuna, com seus elefantes enormes como colinas. Partha, no entanto, com flechas disparadas do Gandiva, rapidamente cortou as cabeças e braços, enfeitados com ornamentos, daqueles combatentes que avançavam. O campo de batalha, coberto com aquelas cabeças e braços enfeitados com angadas, parecia com pedras douradas, rodeadas por cobras. E os braços cortados dos guerreiros, enquanto caíam, pareciam com aves caindo de árvores. E os elefantes, perfurados por milhares de setas e derramando sangue de seus ferimentos, pareciam com colinas na estação das chuvas com greda vermelha liquefeita escorrendo por seus lados. Outros, mortos por Partha com flechas afiadas, jaziam prostrados no campo. E muitos mlechas nas costas de elefantes, de diversas espécies de formas feias, vestidos em diversos trajes, ó rei, e armados com diversos tipos de armas, e banhados em sangue, pareciam resplandecentes quando eles jaziam no campo, privados de vida por meio de diversos tipos de flechas. E milhares de elefantes, junto com seus condutores e aqueles a pé que os incitavam para a frente, atingidos pelas flechas de Partha, vomitavam sangue, ou proferiam gritos de agonia, ou caíam, ou corriam desenfreadamente em todas as direções. E muitos, extremamente assustados, pisaram e esmagaram seus próprios homens. E muitos que eram mantidos como reservas e que eram ferozes como cobras de veneno virulento, fizeram o mesmo. E muitos terríveis Yavanas e Paradas e Sacas e Valicas, e mlechas nascidos da vaca pertencente a Vasishta, de olhos selvagens, hábeis em atacar parecendo com mensageiros de morte, e todos familiarizados com os poderes enganosos dos Asuras, e muitos Darvabisaras e Daradas e Pundras numerando milhares, em bandos, e juntos formando uma tropa que era incontável, começaram a despejar suas flechas afiadas sobre o filho de Pandu. Educados em vários modos de guerra, aqueles mlechas cobriram Arjuna com suas flechas. Sobre eles, Dhananjaya também despejou rapidamente suas flechas. E aquelas flechas, disparadas do Gandiva, pareciam com bandos de gafanhotos, quando elas percorriam o céu. De fato, Dhananjaya, tendo com suas flechas feito uma sombra sobre as tropas como aquela das nuvens, matou, pela força de suas armas, todos os mlechas, com cabeças completamente raspadas ou metade raspadas ou cobertas com madeixas emaranhadas, impuros em hábitos, e de rostos tortos. Aqueles habitantes de colinas, perfurados por setas, aqueles habitantes de cavernas de montanha, fugiram amedrontados. E corvos e cancas e lobos, com grande alegria, beberam o sangue daqueles elefantes e corcéis e seus condutores mlecha derrubados no campo por Partha com suas flechas afiadas. De fato, Arjuna fez um rio aterrador fluir lá cuja corrente consistia em sangue. Soldados da infantaria e corcéis e carros e elefantes mortos constituíam seus diques. As chuvas de flechas despejadas constituíam suas balsas e os cabelos dos combatentes formavam seu musgo e ervas daninhas. E os dedos cortados dos braços de guerreiros formavam seus peixes pequenos. E aquele rio era tão terrível como a própria morte no fim do Yuga.
E aquele rio de sangue fluía para a região de Yama, e os corpos de elefantes mortos flutuando nele obstruíam sua corrente. E a terra estava completamente coberta com o sangue de kshatriyas e de elefantes e corcéis seus condutores, e de guerreiros em carros, e se tornou uma vastidão sangrenta semelhante à que é vista quando o Indra derrama um aguaceiro pesado cobrindo regiões montanhosas e planícies do mesmo modo. E aquele touro entre os kshatriyas despachou 6.000 cavaleiros e também 1.000 principais dos kshatriyas naquela batalha para as mandíbulas da morte. Milhares de elefantes bem equipados, perfurados com flechas, jaziam prostrados no campo, como colinas derrubadas pelo raio. E Arjuna se movia rapidamente sobre o campo, matando corcéis e guerreiros em carros e elefantes, como um elefante de têmporas fendidas esmagando uma floresta de juncos. Como um incêndio, impulsionado pelo vento, consome uma densa floresta de árvores e trepadeiras e plantas e madeira e gramas secas, assim mesmo aquele fogo, isto é, o filho de Pandu Dhananjaya, tendo flechas como suas chamas incitado adiante pelo vento Krishna, consumiu furiosamente a floresta de teus guerreiros, tornando vazios os terraços de carros, e fazendo a terra ser coberta com corpos humanos. Dhananjaya parecia dançar com arco na mão, no meio daquelas vastas massas de homens, inundando a terra com sangue por meio de suas flechas. Dotado da força do trovão, Dhananjaya, excitado com cólera, penetrou na hoste Bharata. Enquanto assim procedendo, Srutayus, o soberano dos Anvastas, resistiu a ele. Arjuna então, ó majestade, rapidamente derrubou com flechas afiadas, providas de penas canca, os corcéis de Srutayus lutando em batalha. E cortando com outras flechas o arco também de seu adversário, Partha correu a toda velocidade sobre o campo. O soberano dos Anvastas, então com olhos agitados em fúria, pegou uma massa e se aproximou do poderoso guerreiro em carro Partha e de Keshava também naquela batalha. Então aquele herói, erguendo sua massa, parou o progresso do carro de Arjuna com seus golpes, e atingiu Keshava também com ela. Então aquele matador de heróis hostis, Arjuna, vendo Keshava atingido por aquela massa, ficou cheio de fúria. E, então, ó Bharata, aquele herói, com suas flechas, equipadas com asas de ouro, cobriu o soberano dos Anvastas, aquele principal dos guerreiros em carros, armado com massa, como nuvens cobrindo o sol. Com outras flechas, Partha então cortou a massa daquele guerreiro de grande alma em fragmentos, reduzindo quase a pó. E tudo isso pareceu muito extraordinário. Vendo aquela sua massa cortada em fragmentos, o soberano dos Anvastas pegou outra massa enorme, e repetidamente atingiu ambos Arjuna e Keshava com ela. Então, Arjuna com um par de flechas afiadas de corte largo cortou os braços erguidos de Srutayus, os quais seguravam a massa, aqueles braços que pareciam com um par de colunas de Indra, e com outra flecha alada ele cortou a cabeça daquele guerreiro. Assim morto, Srutayus caiu, ó rei, enchendo a terra com um barulho alto, como um alto pedestal de Indra quando as cordas, atando-o a um mecanismo sobre o qual ele está colocado, são cortadas. Cercado então por todos lados por círculos de carros e por centenas sobre centenas de elefantes e carros, Partha ficou invisível como o sol coberto com nuvens. Capítulo 93. Duryodhana vai a Drona por conselho. Drona vai novamente atrás de Yudhishthira, dá a Duryodhana a armadura para lutar com Arjuna. Sanjaya disse: depois que o filho de Kunti, impelido pelo desejo de matar o soberano dos Sindhus, tinha penetrado na hoste Bharata, tendo atravessado as divisões irresistíveis de Drona e dos Bojas, depois que o herdeiro do soberano dos Kambojas, ou seja, o príncipe Sudakshina, tinha sido morto, depois que Savyasashin tinha matado o bravo Sruteuda também, depois que as tropas Kuru tinham fugido e confusão tinha se iniciado por todos os lados, teu filho, vendo seu exército dividido, dirigiu-se até Drona. Indo rapidamente em seu carro em direção a Drona, Duryodhana disse: aquele tigre entre homens Arjuna, tendo subjugado essa hoste vasta já a atravessou.
Ajudado por teu bom senso, pense agora no que deve ser feito em seguida para a morte de Arjuna em vista da carnificina terrível. Abençoado sejas tu, adote medidas para que aquele tigre entre homens não possa conseguir matar Jayadratha. Tu és nosso único refúgio. Como uma conflagração furiosa consumindo pilhas de grama e palhas secas, o fogo da Nanjaya, impulsionado pelo vento de sua fúria, está consumindo a grama e palha constituídas por minhas tropas. Ó opressor de inimigos, vendo o filho de Kunti passar, tendo atravessado essa hoste, aqueles guerreiros que estão protegendo Jayadratha ficaram duvidosos de sua habilidade para resistir a Partha. O principal daqueles conhecedores de Brahma, era a firme convicção dos reis que Dhananjaya nunca iria, com vida, ter êxito em ultrapassar Drona. Alto de grande esplendor, quando, no entanto, Partha atravessou tua divisão na tua própria vista, eu considero meu exército como sendo muito fraco. De fato, eu penso que eu não tenho tropas. Tu que és muito abençoado, eu sei que tu és dedicado ao bem-estar dos Pandavas. Eu perco minha razão, regenerado, em pensar no que deve ser feito. Com todas as minhas forças, eu também procuro te gratificar. Tu, no entanto, não tens tudo isso em mente. Tu de destreza imensurável, embora nós sejamos devotados a ti, tu porém nunca procuras nosso bem-estar. Tu estás sempre bem satisfeito com os Pandavas e sempre empenhado em nos fazer mal. Embora derivando teu sustento de nós, tu ainda estás engajado em nos fazer mal. Eu não estava ciente de que tu eras somente uma navalha imersa em mel. Se tu não tivesses me concedido benefício acerca de humilhar e deter os Pandavas, eu nunca teria impedido o soberano dos Sindhus de voltar para seu próprio país. Tolo que eu sou, esperando proteção de ti, eu assegurei o soberano dos Sindhus, e por minha insensatez o ofereci como uma vítima para a morte. Um homem pode escapar, tendo entrado nas próprias mandíbulas da morte, mas não há fuga para Jayadratha uma vez que ele entre dentro do alcance das armas de Dhananjaya. Tu que possuis corcéis vermelhos, faça aquilo pelo qual o soberano dos Sindhus ainda possa ser salvo. Não ceda a ira ao ouvir os desvarios delirantes da minha pessoa afligida, proteja o soberano dos Sindhus. Drona disse, eu não critico tuas palavras. Tu és tão querido para mim como o próprio Asvatthama. Eu te digo realmente. Haja, no entanto, agora de acordo com minhas palavras, ó rei. De todos os condutores de carros, Krishna é o principal. Seus corcéis são também os principais de sua espécie. Obtendo somente um espaço muito pequeno, Dhananjaya pode passar muito rapidamente através dele. Tu não vês que as flechas do ornado com diadema Arjuna, incontáveis em número, disparadas de seu arco, estão caindo 2 milhas completas atrás de seu carro conforme ele está prosseguindo. Carregado com o peso dos anos, eu sou agora incapaz de ir tão rápido. O exército inteiro dos Partas, além disso, está agora cerrado em nossa dianteira. Yudhishthira também deve ser apanhado por mim. Esse mesmo, alto de armas poderosas, foi o voto feito por mim na presença de todos os arqueiros e no meio de todos os kshatriyas. Ó rei, ele está agora na cabeça de suas tropas, abandonado por Dhananjaya. Eu não devo, portanto, abandonando a entrada da nossa formação de combate, lutar com Palguna. É apropriado que tu mesmo, devidamente protegido, lute com aquele inimigo teu, que está sozinho e que é teu igual em linhagem e façanhas. Não tenha medo. Vá e lute com ele. Tu és o soberano do mundo. Tu és um rei. Tu és um herói. Possuidor de renome, tu és talentoso em subjugar teus inimigos. Ó bravo subjugador de cidades hostis, vá tu mesmo para aquele local onde Dhananjaya o filho de Pritha está. Duryodhana disse, ó preceptor, como é possível para mim resistir a Dhananjaya que ultrapassou até a ti que és o mais notável de todos os manejadores de armas? O próprio chefe dos celestiais, armado com trovão, é capaz de ser derrotado em batalha, mas Arjuna aquele subjugador de cidades hostis não pode ser vencido em batalha.
Ele por quem o filho de Ridikakritavarma, o soberano dos Bojas, e tu mesmo igual a um celestial, foram derrotados pelo poder de suas armas. Ele por quem Srutayus foi morto, como também Surekshina, e o rei Srutayus também. Ele por quem ambos Srutayus e Ashiltayus e miríades de Mlechas também foram mortos. Como eu posso lutar em batalha com aquele filho invencível de Pandu, aquele mestre ilustre de armas, que é assim como um fogo que a tudo consome? Como também tu me achas competente para lutar com ele hoje? Eu sou dependente de ti como um escravo. Proteja minha fama. Drona disse. Tu falas verdadeiramente, ó tu da linhagem de Kuru, que Dhananjaya é irresistível. Eu, no entanto, farei aquilo pelo qual tu serás capaz de resistir a ele. Que todos os arqueiros no mundo vejam hoje a maravilhosa façanha de o filho de Kunti ser detido por ti na própria vista de Vasudeva. Essa tua armadura de ouro, ó rei, eu prenderei no teu corpo de tal maneira que nenhuma arma usada por homens poderá te atingir em batalha. Se até os três mundos com os Asuras e os Celestiais, os Yakshas, os Uragas, e os Rakshasas, junto com todos os seres humanos lutarem contigo hoje, tu ainda não precisarás nutrir medo. Nem Krishna, nem o filho de Kunti, nem qualquer outro manejador de armas em batalha será capaz de romper essa tua armadura com flechas. Equipado com essa cota de malha, vá rapidamente hoje contra o furioso Arjuna em batalha. Ele não será capaz de resistir a ti. Sanjaya disse. Tendo dito essas palavras, Drona, aquela principal das pessoas familiarizadas com Brahma, tocando água, e proferido devidamente certos mantras, atou rapidamente aquela armadura muito esplêndida e brilhante no corpo de Duryodhana para a vitória de teu filho naquela batalha terrível e fazendo por aquela ação todas as pessoas lá se encherem de perplexidade. E Drona disse, que os Vedas, e Brahman, e os Brahmanas, te abençoem. Que todas as classes superiores de répteis sejam uma fonte de bênçãos para ti, ó Bharata. Que Ayati Nausha, e Dundumara, e Bhagirata, e os outros sábios reais, todos façam o que é benéfico para ti. Que bênçãos sejam para ti de criaturas que têm somente uma perna, e daquelas que têm muitas pernas. Que bênçãos sejam para ti, nessa grande batalha, de criaturas que não têm pernas. Que Svaya, Svada, e Sashi, também, todos façam o que é benéfico para ti. Ó impecável, que Lakshmi e Arundhati também façam o que é benéfico para ti. Que Asita, e Devala e Visvamitra, e Angiras, e Vasishta, e Kasyapa, ó rei, façam o que é benéfico para ti. Que Datri, e o Senhor dos mundos, e os pontos do horizonte e os regentes daqueles pontos, e Kartikeya de 6 faces, todos te deem o que é benéfico. Que o divino Vivasvati te beneficie completamente. Que os 4 elefantes, dos 4 quadrantes, a terra, o firmamento, os planetas, e ele que está embaixo da terra e a segura em sua cabeça, ó rei, isto é, Shesha, aquela principal das cobras, te deem o que é para teu benefício. Ó filho de Gandhari, antigamente o Asura chamado Vritra, mostrando sua destreza em batalha, derrotou o melhor dos celestiais em batalha. Os últimos, numerando milhares sobre milhares, com corpos mutilados, aqueles habitantes do céu, com Indra em sua chefia, privados de energia e poder, todos se dirigiram até Brahman e procuraram sua proteção, com medo do grande Asura Vritra. E os deuses disseram, ó o melhor dos deuses, ó o principal dos celestiais, seja tu refúgio dos deuses agora oprimidos por Vritra. De fato, nos salve desse grande temor. Então Brahman, dirigindo-se a Vishnu que estava ao lado dele como também aqueles melhores dos celestiais encabeçados por Sakra, disse a eles que estavam todos desanimados, essas palavras repletas de verdade. De fato, os deuses com Indra em sua chefia, e os Brahmanas também, devem sempre ser protegidos por mim. A energia de Tvashtri da qual Vritra foi criado é invencível. Tendo nos tempos passados realizado penitências ascéticas por 1 milhão de anos, Tvashtri, então, ó deuses, criou Vritra, obtendo permissão de Mahesvara. Aquele seu inimigo conseguiu derrotar vocês pela graça daquele deus de deuses. Sem irem ao lugar onde Sankara está, vocês não podem ver o divino Ara.
tendo visto aquele Deus, vocês serão capazes de subjugar Vritra. Portanto, vão sem demora para as montanhas de Mandara. Lá permanece aquela origem de penitências ascéticas, aquele destruidor do sacrifício de Daksha, aquele manejador do Pinaka, aquele senhor de todas as criaturas, aquele matador do Asura chamado Bhaganetra. Assim endereçados por Brahman, os deuses procedendo para Mandara com Brahman em sua companhia, contemplaram lá aquele amontoado de energia, aquele Deus supremo dotado do esplendor de 1.000.000 de sóis. Vendo os deuses, Maesvara deu as boas-vindas a eles e perguntou o que ele podia fazer por eles. A visão de minha pessoa nunca pode ser inútil. Que a realização dos seus desejos proceda disso. Assim endereçados por ele, os habitantes do céu responderam: nós fomos privados de nossa energia por Vritra. Seja o refúgio dos habitantes do céu. Veja, ó Senhor, nossos corpos atingidos e machucados por seus golpes. Nós buscamos tua proteção. Seja nosso refúgio, ó Maesvara. O Deus de deuses, chamado Sarva, então disse: ó deuses, é bem conhecido para vocês como essa energia, repleta de grande força, terrível e incapaz de ser resistida por pessoas desprovidas de mérito ascético, se originou, nascendo da energia de Ksvashtri, o artífice divino. Com relação a mim, sem dúvida é meu dever prestar auxílio para os habitantes do céu. Ó Sakra, tire essa armadura refulgente do meu corpo. E, ó o chefe dos celestiais, coloque-a, proferido mentalmente esses mantras. Drona continuou: tendo dito essas palavras, o concessor de benefícios Shiva deu aquela armadura com os mantras para serem proferidos por aquele que a usasse. Protegido por aquela armadura, Sakra procedeu contra a hoste de Vritra em batalha. E embora diversas espécies de armas tivessem sido arremessadas nele naquela batalha terrível, ainda assim as juntas daquela armadura não puderam ser cortadas. Então o Senhor dos Celestiais matou Vritra, e depois deu para Angiras aquela armadura, cujas juntas eram compostas de mantras. E Angiras comunicou aqueles mantras para seu filho Vrihaspati, tendo conhecimento de todos os mantras. E Vrihaspati comunicou aquele conhecimento para Agnivesia de grande inteligência. E Agnivesia o comunicou para mim, e é com a ajuda daqueles mantras, ó o melhor dos reis, que eu, para proteger teu corpo, amarro essa armadura no teu corpo. Sanjaya continuou: tendo dito essas palavras, Drona, aquele touro entre os preceptores, dirigiu-se novamente a teu filho, de grande esplendor, dizendo: ó rei, eu ponho essa armadura no teu corpo, juntando suas partes com a ajuda de cordas Brahma. Nos tempos antigos o próprio Brahma a colocou dessa maneira em Vishnu em batalha. Assim como o próprio Brahma pôs essa armadura celeste em Sakra, na batalha causada pelo sequestro de Taraka, eu a ponho em ti. Tendo dessa maneira, com mantras, posto aquela armadura devidamente em Duryodhana, o regenerado Drona mandou o rei para a batalha. E o rei poderosamente armado, equipado em armadura pelo preceptor de grande alma, e hábil em atacar, e 1.000 elefantes enfurecidos dotados de grande bravura, e 100.000 cavalos, e muitos outros poderosos guerreiros em carros, procederam em direção ao carro de Arjuna. E o rei de braços fortes procedeu, com o som de diversos tipos de instrumentos musicais, contra seu inimigo, como o filho de Virochana Vali nos tempos passados. Então, ó Bharata, um tumulto alto se ergueu entre tuas tropas, vendo o rei Kuru procedendo como um oceano insondável. Capítulo 94. Meio-dia. Drona versus Pandavas, liderados por Drishtadyumna. Sanjaya disse: depois que aquele touro entre homens, Duryodhana, tinha saído detrás, seguindo Partha e ele da linhagem de Vrishni, ó rei, ambos os quais tinha penetrado no exército Kaurava, os Pandavas acompanhados pelos Somarkas avançaram rapidamente contra Drona com gritos altos. E então começou a batalha entre eles e as tropas de Drona. E a batalha que ocorreu entre os Kurus e os Pandavas na entrada da formação de combate foi violenta e terrível, de arrepiar os cabelos. A visão encheu os espectadores de admiração. Ó rei, o sol estava então no meridiano.
Aquele combate, ó monarca, foi realmente de tal maneira que nós nunca tínhamos visto ou ouvido sobre seu similar antes. Os partas encabeçados por Drishtadyumna, todos hábeis em atacar e organizados devidamente, cobriram as tropas de Drona com chuvas de setas. Nós mesmos também, colocando Drona, aquele principal de todos os manejadores de armas, em nossa dianteira, cobrimos os partas, reunidos pelo filho de Prishata, com nossas flechas. As duas hostes, adornadas com carros e parecendo belas, então pareciam com duas massas imensas de nuvens no céu do verão, impelidas em direção uma à outra por ventos opostos. Enfrentando uma à outra, as duas hostes aumentaram sua impetuosidade, como os rios Ganga e Yamuna, cheios com água durante a estação das chuvas. Tendo diversas espécies de armas, como os ventos que corriam à frente dela, cheia de elefantes e corcéis e carros, carregada com relâmpagos constituídos pelas massas, manejadas pelos guerreiros, a nuvem feroz e imensa formada pela hoste Kuru, impulsionada adiante pela tempestade Drona, e derramando flechas incessantes que constituíam suas torrentes de chuva, procurou apagar o ardente fogo Pandava. Como um furacão terrível no verão agitando o oceano, aquele melhor dos Brahmanas, Drona, agitou a hoste Pandava. Se esforçando com grande vigor, os Pandavas avançaram em direção a Drona sozinho para romper sua hoste, como uma imensa torrente de água em direção a um forte dique, para varrê-los para longe. Como uma colina inalterável resistindo à correnteza mais impetuosa de água, Drona, no entanto, resistiu naquela batalha aos enfurecidos Pandavas e Panchalas e Kekaias. Muitos outros reis também, dotados de grande força e coragem, atacando eles de todos os lados, começaram a resistir aos Pandavas. Então aquele tigre entre homens, ou seja, o filho de Prishata, se unindo com os Pandavas, começou repetidamente a atacar Drona, para romper a hoste hostil. De fato, como Drona, despejava suas flechas no filho de Prishata, assim mesmo o último despejava as suas em Drona. Tendo cimitarras e espadas como os ventos que sopravam à sua frente, bem equipada com dardos e lanças e sabres, com a corda do arco constituindo seu relâmpago, e o som do arco como seus rugidos, a nuvem Drishtadyumna despejava torrentes de armas para todos os lados, como suas chuvas de pedras. Matando os principais dos guerreiros em carros e um grande número de corcéis, o filho de Prishata parecia inundar as divisões hostis com seus aguaceiros de flechas. E o filho de Prishata, por meio de suas flechas, desviou Drona daqueles caminhos em meio às divisões de carros dos Pandavas, pelos quais aquele herói tentou passar, atingindo os guerreiros lá com suas setas. E embora Drona lutasse vigorosamente naquela batalha, contudo sua hoste, combatendo Drishtadyumna, ficou dividida em 3 colunas. Uma dessas recuou em direção a Kritavarma, o chefe dos Bojas, outra em direção a Jalazanda, e a outra, enquanto massacrada violentamente pelos Pandavas, procedeu em direção ao próprio Drona. Drona, aquele principal dos guerreiros em carros, repetidamente uniu suas tropas. O poderoso guerreiro Drishtadyumna igualmente muitas vezes as atacou e separou. De fato, do exército Dhritarashtra, dividido em 3 grupos, foi massacrado pelos Pandavas e os Sanjayas ferozmente, como um rebanho de gado nas florestas por muitos animais predadores, quando não protegido pelos vaqueiros. E as pessoas pensaram que, naquela batalha terrível, era a própria morte que estava tragando os guerreiros primeiro entorpecidos por Drishtadyumna. Como o reino de um rei mau é destruído por fome e pestilência e ladrões, assim mesmo tua hoste foi afligida pelos Pandavas. E por causa dos raios de sol caindo sobre as armas e os guerreiros, e da poeira erguida pelos soldados, os olhos de todos estavam dolorosamente afligidos. Após a hoste Kaurava ser dividida em 3 grupos durante aquela carnificina terrível pelos Pandavas, Drona, cheio de fúria, começou a consumir os Panchalas com suas flechas. E enquanto engajado em subjugar aquelas divisões e exterminá-las com suas flechas, a forma de Drona tornou-se semelhante àquela do resplandecente fogo Yurga.
Aquele poderoso guerreiro em carro perfurou carros, elefantes, e corcéis, e soldados a pé, naquela batalha, cada um com somente uma única flecha, e nunca empregando mais do que uma em qualquer caso. Lá então não havia guerreiro no exército Pândava que fosse capaz de resistir, ó Senhor, às flechas disparadas do arco de Drona. Chamuscadas pelos raios do sol e destruídas pelas flechas de Drona, as divisões Pândava lá começaram a vacilar sobre o campo. E tua hoste também, similarmente massacrada pelo filho de Prishata, parecia se inflamar em todos os pontos como uma floresta seca em chamas. E enquanto ambos Drona e Drishtadyumna estavam massacrando as duas hostes, os guerreiros de ambos os exércitos, em total desconsideração por suas vidas, lutavam em todos os lugares até a máxima extensão de sua destreza. Nem na tua hoste, nem naquela do inimigo, ó touro da raça Bharata, houve um único guerreiro que fugiu da batalha por medo. Aqueles irmãos, isto é, Vivingsati e Chitrasena e o poderoso guerreiro em carro Vikarna, cercaram o filho de Kunti Bhimazena por todos os lados. E Vinda e Anuvinda de Avante, e Kshemadurti de grande destreza deram assistência aos teus 3 filhos que lutavam contra Bhimazena. O rei Valika de grande energia e ascendência nobre, com suas próprias tropas e conselheiros, resistiu aos filhos de Draupadi. Saivya, o chefe dos Govazanas, com 1000 guerreiros principais, enfrentou o filho, de grande destreza, do rei dos Kazis e resistiu a ele. O rei Salya, o soberano dos Madras, cercou o nobre Yudhishthira, o filho de Kunti, que parecia com um fogo ardente. O bravo e colérico do Sasana, devidamente protegido por suas próprias divisões, procedeu furiosamente, naquela batalha, contra Satyaki, aquele principal dos guerreiros em carros. Eu mesmo, com minhas próprias tropas, vestido em armadura e equipado com armas, e protegido por 400 dos arqueiros principais, resisti a Shekitana. Parece, portanto, que Sanjaya não era somente uma testemunha da batalha para narrar o que ele via para Dhritarashtra, mas pelo menos às vezes ele tomava parte na batalha. Sakuni com 700 guerreiros Gandhara armados com arcos, dardos e espadas, resistiu ao filho de Madrisahadeva. Vinda e Anuvinda de Avante, aqueles 2 arqueiros formidáveis, que tinham, por causa de seu amigo Duryodhana, erguido suas armas, desconsiderando suas vidas, enfrentaram Virata, o rei dos Matsyas. O rei Valika, se esforçando vigorosamente, resistiu ao poderoso e invicto Sikandin, o filho de Ajnasena, aquele herói capaz de resistir a todos os inimigos. O chefe de Avante, com os Salviras e os cruéis Prabhadrakas, resistiu ao colérico Drishtadyumna, o príncipe dos Panchalas. Alanvusha rapidamente avançou contra o bravo Rakshasa Ghatotkasha de feitos cruéis, que estava avançando colericamente para a batalha. O poderoso guerreiro em carro Kuntibhoja, acompanhado por uma grande tropa, resistiu a Alanvusha, aquele príncipe dos Rakshasas, de aparência feroz. Assim, ó Bharata, centenas de combates separados entre os guerreiros do teu exército e do deles, ocorreram. Com relação ao soberano dos Sindhus, ele permaneceu na retaguarda do exército inteiro protegido por muitos principais dos arqueiros e guerreiros em carros, numerando Kripa entre eles. E o soberano dos Sindhus tinha como os protetores de suas rodas 2 dos guerreiros mais notáveis, isto é, o filho de Drona à sua direita, ó rei, e o filho de Sutakarna à esquerda. E para proteger sua retaguarda ele tinha diversos guerreiros encabeçados pelo filho de Somadatta, ou seja, Kripa, e Vrishasena, e Sala, e o invencível Salya, que eram familiarizados com política e eram poderosos arqueiros talentosos em batalha. E os guerreiros Kuru, tendo feito esses arranjos para a proteção do soberano dos Sindhus, lutaram com os Pandavas. Capítulo 95. Batalha. Sanjaya disse: Ouça, ó rei, a mim enquanto eu descrevo para ti a maravilhosa batalha que então ocorreu entre os Kurus e os Pandavas. Aproximando-se do filho de Bharadvaja que estava permanecendo na entrada de sua formação de combate, os Partas lutaram vigorosamente para atravessar a divisão de Drona.
E Drona também, acompanhado por suas tropas, desejoso de proteger sua própria ordem de batalha, lutou com os Partas, procurando a glória. Vinda e Anuvinda de avante, excitados com cólera e desejosos de beneficiar teu filho, atingiram Virata com 10 flechas. Virata também, ó rei, se aproximando daqueles dois guerreiros de grande destreza, permanecendo em batalha, lutou com eles e seus seguidores. A batalha que teve lugar entre eles foi feroz ao extremo, e sangue correu nela como água. E ela parecia um combate nas florestas entre um leão e um par de elefantes poderosos, com têmporas fendidas. O filho poderoso de Yajnasena atingiu violentamente o rei Valika naquela batalha com flechas ardentes e afiadas capazes de penetrar nos próprios órgãos vitais. Valika, também cheio de fúria, perfurou profundamente o filho de Yajnasena com 9 flechas retas de asas douradas, e afiadas em pedra. E aquela batalha entre aqueles dois guerreiros tornou-se extremamente violenta, caracterizada como ela era por chuvas densas de flechas e dardos. E ela aumentou os temores dos tímidos e a alegria de heróis. As flechas disparadas por eles cobriram totalmente o firmamento e todos os pontos do horizonte, tanto que nada mais podia ser discernido. E Saívia, o rei dos Govazanas na dianteira das tropas, lutou naquela batalha com o poderoso guerreiro em carro, o príncipe dos Kazis, como um elefante lutando com outro. O rei dos Valikas, estimulado pela ira, lutando contra aqueles 5 poderosos guerreiros em carros, os filhos de Draupadi, parecia resplandecente, como a mente lutando contra os 5 sentidos. E aqueles 5 príncipes também, ó o principal dos seres incorporados, lutaram com aquele antagonista deles, disparando suas flechas de todos os lados, como os objetos do sentido sempre lutando com o corpo. Teu filho do Sasana atingiu Satyaki da linhagem de Vrishni com 9 flechas retas de pontas afiadas. Profundamente perfurado por aquele arqueiro forte e formidável, Satyaki, de destreza incapaz de ser frustrada, foi parcialmente privado de seus sentidos. Confortado logo, ele, da linhagem de Vrishni, então rapidamente perfurou teu filho, aquele poderoso guerreiro em carro, com 10 flechas aladas com penas canca. Perfurando um ao outro profundamente e atormentados pelas flechas um do outro, eles pareciam esplêndidos, ó rei, como 2 quinsucas decoradas com flores. Afligido pelas setas de Kuntiboja, Alanvusha, cheio de cólera, aparecia com uma bela quinsuca agraciada com sua carga florida. O Rakshasa, então, tendo perfurado Kuntiboja com muitas setas, proferiu gritos horríveis na dianteira da tua hoste. E quando aqueles heróis lutavam um com o outro naquela batalha, eles pareciam para todas as tropas se assemelhar com Sakra e o Asura Jambia nos tempos antigos. Os 2 filhos de Madri, cheios de fúria, oprimiram violentamente com suas flechas o príncipe Gandhara Sakuni, que os tinha ofendido muito. A carnificina, ó monarca, que começou foi horrível. Originado por ti, alimentado por Karna, e conservado por teus filhos, o fogo da ira dos Pandavas tinha aumentado agora, ó monarca, e estava pronto para consumir a terra inteira. Forçado a voltar suas costas no campo pelos 2 filhos de Pandu com suas flechas, Sakuni, incapaz de empregar sua bravura, não sabia o que fazer. Vendo ele retroceder, aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é, os 2 filhos de Pandu, mais uma vez despejaram suas flechas sobre ele como 2 massas de nuvens, despejando torrentes de chuva em uma colina imensa. Atingido por inúmeras flechas retas, o filho de Suvala fugiu em direção à divisão de Drona, levado por seus corcéis rápidos. O bravo Gatotkacha avançou em direção ao Rakshasa Alanvusha naquela batalha, com impetuosidade muito menor da que ele era capaz. A batalha entre aqueles 2 tornou-se terrível de se contemplar, como aquela que ocorreu nos tempos antigos entre Rama e Ravana. O rei Yudhishthira, tendo naquela batalha perfurado o soberano dos Madras com 500 flechas, perfurou novamente com 7. Então começou aquela batalha entre eles, a qual foi muito extraordinária, ó monarca, que parecia com aquela, dos tempos passados, entre o Asura Sambara e o chefe dos celestiais.
Teus filhos vivem Satyeshtrasena e Vikarna, cercados por uma grande tropa, lutaram com Bhimazena. On. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.